Muita gente fala que a lei ambiental do Brasil é uma das mais completas do mundo. Mas por quê, né? O que ela tem de tão especial? Bom, hoje a gente vai mergulhar na estrutura dela para entender o que faz essa lei ser tão poderosa e, principalmente, como ela foi pensada para proteger o nosso meio ambiente. E olha só, tudo começa aqui, nessa frase do artigo 225 da nossa Constituição de 88. E pode parecer só uma frase bonita, mas não é não. É a base de absolutamente tudo. Pensa comigo. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é tratado como um direito essencial para uma vida com qualidade. Ou seja, está no mesmo patamar de importância do direito à vida, à saúde. É essa ideia que vai sustentar toda a estrutura da lei que a gente vai desvendar agora. Ok, então a gente tem esse direito fundamental garantido na Constituição. Mas a grande pergunta é, como é que a lei protege isso na prática? Como é que essa ideia tão poderosa sai do papel e vira realidade no dia a dia? É exatamente isso que a gente vai entender agora, passo a passo. Para a gente entender essa construção toda, vamos começar pelo começo, né? Pela fundação. O alicerce de tudo é esse conceito central. Ter um meio ambiente saudável não é um luxo, sabe? É uma condição básica para a vida existir. E o que a lei entende por meio ambiente? Olha só essa definição. A amplitude disso aqui é impressionante. Não é só sobre floresta, rio, bicho, não. É o conjunto de tudo. As condições, as interações físicas, químicas, biológicas, que permite que a vida, em todas as suas formas, exista. É uma visão muito, mas muito completa mesmo. Para ficar mais claro, essa visão super ampla se divide em 4 esferas. A primeira é o meio ambiente natural, o que vem primeiro à cabeça, né? Solo, água, ar, fauna, flora. Mas aí é que fica interessante. A lei protege também o meio ambiente artificial, que são as nossas cidades, os prédios, os espaços públicos, também o meio ambiente cultural, nosso patrimônio histórico, artístico, e olha que importante, até o meio ambiente do trabalho, focado na saúde de quem está ali trabalhando. É literalmente uma proteção 360 graus. Certo. Se a gente já entendeu a base, a fundação, agora vamos subir um nível e olhar para os pilares que sustentam essa construção toda. São os princípios orientadores, as regras do jogo que guiam todas as decisões na área ambiental. E talvez o princípio mais importante de todos seja este aqui. É muito melhor prevenir o dano do que tentar consertar depois. A filosofia por trás da lei é toda essa, agir antes que o problema aconteça. Por quê? Porque a lógica é simples, né? Muitos danos ambientais são simplesmente irreversíveis, não dá para consertar. Então o foco tem que ser total em evitar que eles aconteçam em primeiro lugar. E aqui tem um detalhe super importante. A lei faz uma distinção entre prevenção e precaução. Prevenção é quando a gente lida com riscos que já são conhecidos, que a ciência já sabe que existem. A gente toma medidas para evitar esses impactos que são previsíveis. Já a precaução é para quando o risco é incerto. A ciência ainda não tem 100% de certeza, mas existe uma ameaça de um dano muito grave, talvez irreversível. Nesse caso, a lei diz para a gente agir mesmo assim. É como se ela falasse, olha, na dúvida, é melhor proteger o meio ambiente. Outro pilar fundamental é o princípio do poluidor-pagador. A lógica aqui é bem direta. Quem usa um recurso ambiental para ganhar dinheiro e, no processo, pode degradar esse recurso, tem que arcar com os custos disso. A ideia é que o custo ambiental não seja socializado, ou seja, pago por toda a sociedade, mas sim internalizado no processo produtivo de quem está poluindo. O custo da proteção e da recuperação tem que estar na conta de quem gera o risco. Beleza, já vimos a fundação, que é o direito fundamental, e os pilares, que são os princípios. Agora, vamos ver o projeto, a planta baixa, digamos assim. Como é que tudo isso vira um plano de ação na prática? A principal ferramenta para colocar tudo isso em prática é a Política Nacional do Meio Ambiente, ou PNMA. E um fato curioso, essa lei é de 1981, ou seja, ela veio antes mesmo da Constituição de 88 que a gente viu lá no começo. Ela funciona como o grande manual de operações da gestão ambiental no Brasil, sabe? É ela que define os objetivos, os instrumentos, o como fazer. E como a PNMA funciona? Bom, ela tem vários instrumentos, várias ferramentas. Vamos ver as principais aqui. Primeiro, os padrões de qualidade ambiental, que basicamente definem metas, quão limpo o nosso ar ou a nossa água devem ser.
Depois, o zoneamento ambiental, que é como um plano diretor do território, dizendo o que pode e o que não pode ser feito em cada área. Aí temos as avaliações de impacto ambiental, os famosos EIA/RIMA, que são estudos obrigatórios para grandes projetos para entender o estrago que eles podem causar. E, por fim, o licenciamento ambiental, que é a autorização que o governo dá para uma atividade potencialmente poluidora funcionar, mas só depois de checar se ela cumpre todas as regras. Ok, então essa estrutura toda define as regras do jogo. É um sistema bem completo, mas a gente sabe que nem todo mundo joga seguindo as regras, né? O que acontece quando alguém desrespeita a lei? E é isso que nos leva ao topo da nossa construção, a parte final. E no topo, fechando essa estrutura, a gente tem o ápice, a tríplice responsabilidade. Esse é, sem dúvida, um dos pontos mais fortes e inovadores da lei brasileira. É um mecanismo que garante que quem desrespeita as normas ambientais vai, sim, enfrentar consequências. E não é só uma consequência, não. São várias em frentes diferentes. Funciona assim. Um único ato de dano ambiental, pensa aí, um desmatamento ilegal, a poluição de um rio, pode gerar 3 tipos diferentes de responsabilidade. E o mais importante, elas são independentes e podem correr ao mesmo tempo. Uma não exclui a outra. Esse é o conceito da famosa tríplice responsabilização. Vamos entender essas 3 esferas. A primeira é a responsabilidade civil. O objetivo dela é um só: reparar o dano. A pessoa ou empresa tem a obrigação de restaurar a área que degradou ou, se não for possível, pagar uma indenização. A segunda é a administrativa. Essa é a punição que vem dos órgãos ambientais, como o IBAMA. Geralmente são multas, suspensão das atividades, coisas assim. E por último, para os casos mais graves, vem a responsabilidade penal. Aí o negócio vira crime mesmo e a pessoa pode até ser presa. Então, resumindo, a mesma pessoa pode ser obrigada a reflorestar uma área, pagar uma multa milionária e ainda responder a um processo criminal. Tudo pelo mesmo ato. Então, o que a gente viu aqui foi um raio-x de uma estrutura legal que é, de fato, um modelo para o mundo todo. A arquitetura dela é muito sólida, tem uma base forte, pilares bem definidos e um sistema de responsabilização bem robusto. Mas, e na prática? A grande questão que fica no ar é qual é o maior desafio para fazer essa lei tão bem desenhada no papel se tornar uma realidade em todo canto de um país tão imenso e complexo como o Brasil. Fica aí a reflexão.